Olá, sou Luiz Fernando, professor de História, há 20 anos já trabalhando como professor na área da História e estamos aqui para falar sobre a Segunda Guerra Mundial e a participação do Brasil no evento. Então, podemos começar com o porquê ocorreu a Segunda Guerra Mundial, né? Então, nós temos um evento que é a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu até 1918, e uma sequência de fatos pós-Primeira Guerra Mundial que criaram condições para que a Segunda Guerra acontecesse. Podemos começar com o fato de que a Alemanha saiu derrotada da Segunda Guerra Mundial, foi obrigada a assinar um tratado, o Tratado de Versalhes, que não foi nem um pouco produtivo para a Alemanha, foi uma imposição, não que necessariamente não merecesse ser imposto tudo isso, mas não foi, do ponto de vista diplomático, algo que evitaria conflitos futuros. O Tratado de Versalhes em si acabou punindo, portanto, a Alemanha e gerou um desconforto muito grande para a economia alemã, para a sociedade alemã, e criou então a base para a formação do nazismo, por exemplo, né, devido à crise econômica e os problemas que seguiram a partir daí. Então, no final da Primeira Guerra Mundial, então, né, além do Tratado de Versalhes, existiu a formação da Liga das Nações, também uma entidade com a finalidade de evitar que existissem novos conflitos, novas guerras no continente europeu, né? Porém, sabemos que ela não teve êxito nas suas funções porque ela acabou não impedindo a existência de novos conflitos, como é o caso, sabemos, da existência da Segunda Guerra Mundial. Em meio à situação da Alemanha, de forma mais específica, nós temos os anos 20 de uma profunda crise econômica, né? Então a Alemanha viveu no fundo do poço, né, na expressão, até 1924, quando existiu uma mudança, uma reestruturação econômica promovida por outros países, inclusive, que tirou ela um pouquinho daquela situação ruim que estava, mas mais tarde viria a crise de 29, mais uma grande crise, que de fato colocou a Alemanha de novo de joelhos. Em meio à crise econômica da Alemanha, nós temos a ascensão do nazismo, né? Temos na figura do Adolf Hitler a liderança lá a partir de 1919, já da formação do Partido Nazi, né? Aí depois, em meio à crise econômica, vem uma tentativa de golpe de Estado que acontece na cidade de Munique, né? A partir da qual as forças republicanas acabaram prendendo Hitler e parte do grupo dele e, em função disso, ele vai para a cadeia e acaba escrevendo um livro famoso dele lá, onde ele descreve, então, como deveria ser a postura dos alemães. E em meio a isso tudo, cresce algum número de simpatizantes, né, do Partido Nazista. Embora esse crescimento foi lento até 1929, depois, lá nos anos 30, foi extraordinário o crescimento que permitiu que eles chegassem, os nazistas, ao poder na Alemanha, né? Tem uma noção de quantidade, nós temos o período aí até 1928, nas eleições parlamentares, a Alemanha colocou 2,6% dos votos nos nazistas, né? Já em 1933, quase 44% dos eleitores votaram para o Partido Nazista, o que permitiu que o Hitler então se aproximasse do poder político, então do governo alemão, para ser mais exato. O Partido Nazista, então, na sua formação, no seu ideário, né, desenvolveu uma concepção de nacionalismo bastante forte, a partir do qual então defendia a nação alemã acima de qualquer outra sociedade, de qualquer outras pessoas que lá vivessem que não fossem de origem alemã, né? Esse nacionalismo chega a ser exacerbado, né? Que é quando ele é exagerado demais, usa esse termo, né? Constrói-se uma concepção a partir da lógica de que o Estado estaria acima de todos, de tudo, né? Seria a estrutura mais importante, né? Valorização da guerra, ódio ao modelo comunista e também o Hitler desenvolveu uma concepção de que o Estado não poderia ser um Estado liberal, né? Porque o Estado liberal, na interpretação dos nazistas, seria um Estado muito fraco, né? Não teria condições de controlar
os eventos que pudessem existir numa sociedade que fossem adversos, né? Então ele dizia que o Estado tinha que ser forte o suficiente para comandar toda a estrutura do país com as mãos rígidas, né? O fascismo então se formou na Itália com um modelo que foi inclusive inspiração para o modelo nazista alemão, né? Desenvolvendo a ideia nacionalista, essa concepção de Estado forte, ideias que eram antiliberais, né? Também anticomunismo, com bastante força, né? O fascismo, então, ele chega ao poder, se consolida enquanto um padrão político antes do nazismo alemão, né? Por isso, né, é inspiração para o nazismo e vai construir um Estado forte nesse modelo, então, nacionalista. Ao mesmo tempo, temos outros eventos que acontecem no continente europeu, nesse meio e pós Primeira Guerra Mundial, como é o caso, por exemplo, da Revolução Russa. A Revolução Russa vai abrir um espaço para uma discussão política um pouco mais ampla, criando condições para que o modelo, a estrutura do mundo capitalista tivesse uma oposição de peso, não somente teórico, como era até então, e a partir daí, então, na prática, né? Então, a Revolução Russa de 1917 e a sua consolidação na Rússia criou condições, então, para uma oposição. E o nazismo, o fascismo, embora utilizasse uma concepção socialista no nome do nazismo, por exemplo, não é a mesma inspiração do que existia no socialismo soviético, né? São duas concepções distintas. Como o nazismo chegou ao poder, então, na Alemanha? O Hitler, citado antes, foi preso, né? Não deu certo a tentativa de golpe de Estado, mas devido à crise econômica, o Partido Nazista cresceu, criou condições para ter representantes no parlamento alemão, né? Nas eleições lá parlamentares, então, acabou que o Partido Nazista elegeu um grande número de pessoas, né? E o poder político foi dividido, né, com um presidente chamado de von Hindenburg, e o Adolf Hitler foi convidado para compor o governo. O Hindenburg faleceu em 1934 e a partir daí o Hitler ficou sozinho, então, para a formação do que ele chamaria de Terceiro Reich, né, que é a construção efetiva, então, do Império Alemão dentro da concepção nazista. Uma vez formado esse modelo do Terceiro Reich, começaria então a prática efetiva, né, da ideia nazista em relação às políticas gerais, política social, o entendimento que teria em relação ao estrangeiro, né, aquela concepção do nacionalismo exacerbado, né, e tudo isso começa a entrar na prática, no dia a dia daquela sociedade. Tá? A partir de 1935 é construído então as leis anti-judeus, né, que começa a definir qual seria a atitude do povo alemão em relação aos judeus e também a todos os outros que eram considerados estrangeiros, em relação àquele indivíduo que era homossexual, aquele indivíduo que era negro, aquele indivíduo que era cigano, né, que nenhum deles, no entendimento nazista, seria bem-vindo. Também já iniciaram uma atividade que era de eliminação de livros que pudessem, de alguma forma, conter algum contexto fora do que o nazismo pregava, né? Por exemplo, as próprias ideias de socialismo teriam que ser eliminadas da sociedade, segundo o entendimento nazista, né? Lá em 1938, aí vem a Noite dos Cristais, em que os alemães militares tiram a farda, se vestem, né, a paisana e saem para quebrar parte da cidade, obviamente tudo que pertencia aos judeus. E essa atividade, né, vai conduzindo a Alemanha para a construção efetiva do antissemitismo, que é aquela crença de que eles seriam uma raça pura e que os judeus e os demais não serviriam para compor a sociedade deles. Também aqui temos que tratar de Brasil, obviamente, né? O Brasil faz parte desse mesmo contexto, né, de guerra. E como estava o Brasil nessa mesma época? Primeiro, devemos observar que o Brasil saiu dos anos 30 numa profunda crise econômica, né? A crise de 1929 dos Estados Unidos acabou por colocar
o Brasil numa condição extremamente ruim, já que os Estados Unidos, em crise, deixaram de comprar o café brasileiro e eles eram os maiores compradores do nosso produto. Consequentemente, teremos uma alteração econômica, uma mudança política no Brasil, com o golpe de 1930, que o Vargas, então, a partir do qual ele consegue chegar ao poder, né? Uma vez Vargas no poder, teremos novos direcionamentos para o Brasil, porque até então o Brasil era governado pelos cafeicultores. As oligarquias de São Paulo, Minas Gerais, agora passaria a existir então a oligarquia do Rio Grande do Sul, do Getúlio Vargas, né? Exercendo o poder político, né? Tecnicamente isso não significa uma grande alteração do ponto de vista de direcionamentos políticos gerais, né? Mas mesmo assim o Vargas terá um outro olhar, terá uma outra observação sobre a estrutura política brasileira e o que deve fazer enquanto governo. Nos anos 30, o Vargas, que era simpatizante das ideias fascistas italianas, né, também era simpatizante da concepção do Hitler. Veja bem, simpatizante não significa nem ser fascista, nem nazista nesse caso, né? Ele acabou por aproximar muito o Brasil desses dois estados, do Estado italiano e do Estado alemão. E por quê? Porque até os anos 30, os negócios brasileiros se davam com os Estados Unidos, devido à crise do café, devido à crise de 29, né, eles deixaram de comprar o nosso café e o Brasil passa a fazer comércio com outros lugares. Como os países europeus estavam em franco crescimento econômico devido às reestruturações feitas pelo nazifascismo, o Brasil se aproxima deles, então, para comprar armas, para negociar. Em outras palavras, a Alemanha se torna, nos anos 30, o principal negociador de produtos com o Brasil. Isso porque os Estados Unidos e outros, França, Inglaterra, no caso, estavam muito preocupados em resolver outras questões deles. Durante os anos 30, na história do Brasil, nós teremos a formação, então, dentro da mesma conjuntura da existência de oposição ideológica na Europa entre o mundo socialista soviético e o nazismo, teremos a formação de grupos políticos no Brasil com essa mesma orientação. A Constituição de 34 permitia politicamente a existência de concepções ideológicas distintas, então nós teremos a formação da Ação Integralista Brasileira, liderado pelo Plínio Salgado, que tinha lá o mesmo modelo de saudação do nazismo alemão, usavam roupas verdes, o símbolo da somatória matemática como símbolo da luta que defendiam, né? Defendiam a ideia de que usavam um lema, inclusive na ocasião, né? Para referir-se ao seu ideário, para referir-se à sua ideologia, o qual chamava-se Deus, Pátria e Família, né? Pautado na lógica do Benito Mussolini e do fascismo italiano. Então fazia uma imitação muito forte aí do que o fascismo italiano colocava em prática enquanto concepção nacionalista e tal. De outro lado, existia um grupo político nos anos 30, então, que é a Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora é formada por uma mistura muito grande de políticos de várias vertentes e entre eles também aqueles que eram considerados socialistas, né? Aí nós tivemos em 35, né, alguns movimentos que ocorreram em algumas capitais do Nordeste e o governo tratou de reprimi-los, né, e chamou esses movimentos de intentona comunista, né, e colocou o partido da Aliança Nacional Libertadora na ilegalidade, mas manteve a Ação Integralista Brasileira, o que justifica um pouco também o fato de que o Vargas se espelhava um pouco mais na concepção fascista, tá, do Benito Mussolini. E aí depois da formação do Estado Novo, de 1937, aí o grupo da Ação Integralista Brasileira, do Plínio Salgado, eles acabaram sendo, de certa forma, primeiro responsáveis, né, pela existência do golpe de 37, que colocou Vargas como ditador, né? Isso se dá porque um membro da Ação Integralista Brasileira inventou uma carta que um suposto comunista estaria
propondo destruição de igrejas, violar a intimidade das mulheres e assim por diante, inventou o Plano Cohen, né? Foi jogado aquilo para a sociedade como uma verdade, talvez um grande evento das famosas recentes fake news, né? E o Vargas se utilizou disso para dar o golpe de Estado. O Plínio Salgado e o grupo da Ação Integralista acreditava que eles deveriam estar... O Plínio Salgado acreditava que eles deveriam fazer parte desse governo novo, da ditadura do Estado Novo, né? Existia uma intenção do Plínio Salgado e do grupo dele de que o Plínio Salgado deveria ser o ministro da Educação do Brasil na ocasião. E aí, como o Vargas não deu muita atenção às vontades dos fascistas daquele momento, da Ação Integralista Brasileira, acabou que um grupo da ação resolveu forçar a barra, tentaram impor para o Vargas, né, que deveriam fazer parte do governo. E aí o Vargas então coloca eles também, a Ação Integralista, na clandestinidade. O Brasil dos anos 30, governado por Getúlio Vargas, passou por várias fases, né? Então a primeira delas é um governo provisório, que durou até 1934, quando o Brasil vai regulamentar a estrutura jurídica brasileira, fazendo uma constituição. Tivemos um governo constitucional, que durou até 1937, né? E depois de 1937 teremos a ditadura do Estado Novo. E o último período do governo Vargas, que dura de 1937 até 1945, que é a ditadura do Estado Novo, é exatamente o período em que existiu a Segunda Guerra Mundial, que é o nosso assunto central, tá? Então nós temos um Brasil que vai ter uma relação comercial bastante intensa, né, com a Alemanha nazista nesse período, tá? Voltando à Alemanha nazista, nós temos então o Hitler construindo uma política externa, tentando ocupar aquilo que lá na concepção nazista inicial se chamava já de espaço vital, né? Que era uma tentativa de engrandecer a Alemanha do ponto de vista econômico, mas também territorial. Nesse sentido, o Hitler vai iniciar atividades de aproximação com o Benito Mussolini, até pela proximidade ideológica que existia para esses dois governantes, né, da Itália e da Alemanha, né? E juntos, inclusive, acabam participando das atividades que são da Guerra Civil Espanhola, né, de 1936, que acabou colocando então o Franco para governar a Espanha, né, no qual nós temos o exemplo lá o ataque à cidade de Guernica e Durango, que acabou então provocando um extermínio bastante grande de pessoas naquela cidade, promovidos pela aviação alemã naquela ocasião. Também nesse tempo nós temos, né, um pouquinho antes, também nesse tempo nós temos a formação de um pacto entre os alemães e os japoneses, né? Esse pacto, chamado Pacto Anticomitente, ele visava fechar a Rússia dentro do seu espaço. Né? Por quê? Porque a Rússia era a Rússia comunista do Joseph Stalin no poder naquele momento, né? E a tentativa era de impedir que a Rússia crescesse ou tomasse qualquer espaço maior do que já tinha, né? Já que lá na Rússia existia uma discussão política de se eles deveriam ou não expandir a revolução para fora do país. Então a Alemanha vai se posicionar na parte oeste da Rússia numa tentativa de impedir esse crescimento, né? E o pacto juntava o Japão para impedir que a Rússia tivesse qualquer expansão para a parte oriental do mundo. Essa aliança com o Japão, né, vai consolidar um eixo, né, que é o eixo Roma, Berlim, Tóquio, né? Então vai juntar forças a Itália fascista, a Alemanha nazista com os japoneses, tentando formar um bloco então para engrandecer o seu potencial militar, sobretudo. A partir de 1938, então, a Alemanha inicia uma atividade que é de expansão territorial para ampliar seu espaço vital. Bem da verdade, lá nos anos, em 34 ainda, né, quando Hitler assume, a partir da morte de Hindenburg, ele já rasgou o Tratado de Versalhes, eliminou aquele acordo
pós Primeira Guerra Mundial, que dizia que a Alemanha não poderia fabricar armas, não deveria ocupar a Renânia, desmilitarizar aquela área, enfim, uma série de itens que, segundo o entendimento do Hitler, prejudicavam o desenvolvimento alemão. Então, a partir desse 38, né, aí inicia assim a ocupação, a invasão, então, de territórios. O primeiro espaço que eles ocuparam, então, é justamente a Renânia, que é uma área próxima à França, na divisa com a França, que não poderia ter militares segundo Versalhes. O segundo movimento do Hitler vai ser em direção à Áustria. Aliás, o Hitler nasceu na Áustria, inclusive, né? Então ele foi para a Áustria com as suas forças militares, ocupou a Áustria. Lá fizeram até um referendo para ver se eles concordavam ou não com a ocupação. Teve até a aprovação dos austríacos para que eles ficassem. Mas o fato é que a Alemanha ocupou um país, a Áustria. Logo na sequência, os alemães então iniciam uma ocupação dos Sudetos. Os Sudetos são áreas ocupadas por alemães na Tchecoslováquia da época, né, nas proximidades com a fronteira alemã. E o Hitler, então, ele resolveu que ele iria ocupar essa parte, né, e transformar aquilo em território alemão. Uma vez os Sudetos ocupados, a Tchecoslováquia reclamou, né, com a França, pediu ajuda para impedir que isso acontecesse. Os franceses fizeram uma reunião, então, para decidir se a Alemanha tinha direito ou não de ocupar os Sudetos da Tchecoslováquia e acabaram por deixar a Alemanha fazer o que queria, né? A consequência é que a Alemanha vai ocupar toda a Tchecoslováquia, né? Então a reclamação dos tchecos era sobre os Sudetos, que é uma parte pequena. Como não existiu por parte da França, da Inglaterra, uma reação para impedir a ocupação dos Sudetos, os alemães se acharam no direito de ocupar toda a Tchecoslováquia e foi o que fizeram, né? Por que França e Inglaterra? Porque foram eles que impuseram o Tratado de Versalhes, né? Que estava rasgado já nesse momento, não tinha mais valor, né? Porque os alemães não concordavam com ele, o Hitler não concordava com ele, mas eles poderiam ter impedido essa ocupação. Como começou a guerra? Então nós temos eventos até 1939, até o mês de setembro de 39, que acabaram por acontecer sem nenhuma interrupção. Ninguém se opôs. França não se opôs, a Inglaterra não se opôs ao Hitler. Sem a França e a Inglaterra saber, a Alemanha fez um pacto com a União Soviética. Um pacto de não agressão entre eles, né? Qual é a importância de existir um pacto entre esses dois países? É o fato de que existia uma expectativa por parte de franceses, ingleses, dos Estados Unidos, de que o Hitler inevitavelmente iria entrar em guerra contra os soviéticos. Justamente porque ideologicamente, né, o nazismo não é compatível com a ideia socialista soviética, né? Então necessariamente eles iriam entrar em choque. E essa expectativa ela foi frustrada justamente por um pacto que os soviéticos e o Hitler fizeram. Os dois precisavam nesse momento ganhar tempo, não poderiam entrar em conflito um contra o outro naquele momento, né? E nesse mesmo pacto eles decidiram que eles iriam dividir a Polônia, uma parte para cada um. Lá em 1º de setembro de 1939, então a Alemanha ocupou a parte ocidental da Polônia e os soviéticos ocuparam a parte oriental. E logo na sequência, então, nós teremos a França e a Inglaterra observando que, ao invés de existir uma agressão entre soviéticos e nazistas, entre socialistas e nazistas, ao contrário, eles estavam, né, fazendo um acordo para não se agredir. E aí, então, a França e a Inglaterra declaram guerra à Alemanha. A expectativa frustrada, né, de franceses e ingleses os colocou, então, em conflito contra a Alemanha. E a Alemanha precisava preparar o terreno, né, na prática o continente europeu, para atender às suas expectativas. E também, necessariamente, seria questão de tempo para atacar os soviéticos, né, porque são incompatíveis enquanto concepções ideológicas. Nesse sentido, então, nós teremos em 1940 os alemães entrando em conflito com a Dinamarca. A Dinamarca é uma península logo ao norte da Alemanha,
né? E logo na sequência também ocupa a Noruega. E esses dois movimentos demonstraram que os alemães precisavam garantir o Mar do Norte sob seu controle. E isso colocaria tanto a Inglaterra em alerta, porque eles teriam controle sobre o mar, a parte próxima ao continente, pelo menos, do Mar do Norte, e também seria um mecanismo para isolar a Rússia para um futuro, né, em que existiria conflito logo na sequência. Tá? O próximo movimento do Hitler, então, vai ser ocupar a Bélgica, né, e através da Bélgica fazer a ocupação do território francês. Os franceses acreditavam que eles teriam condições de defender a França pela antiga linha Maginot, que era uma série de fortes que existia na fronteira e que, quando as guerras eram terrestres, eram com infantaria, dava certo. Mas a Segunda Guerra Mundial já começou com a aviação, já começou com outros modelos de conflito que eram muito mais eficientes, e a linha Maginot não resistiu, não tinha como, através de castelos, né, impedir a invasão do território francês. A França foi dividida em duas partes, então uma parte ao norte com o governo de alemães, né, e a parte ao sul vai ficar com um governo colaboracionista. O próximo passo do Hitler então seria atacar a Inglaterra, né? Como chegar à Inglaterra era um pouco mais difícil, porque a marinha inglesa é muito forte, então as tentativas do Hitler foram por ar, né? Então ele vai fazer alguns ataques aéreos na tentativa de destruir as forças inglesas, né? E mais tarde usaria inclusive as bombas famosas, a V1 e a V2, para lançar ataques aéreos à distância, né? E tentar aniquilar as forças de defesa dos ingleses, que se utilizavam da RAF, né? Que é a força aérea deles, para contrapor esses ataques e conseguiam defender em grande parte dos ataques alemães. Ao mesmo tempo, nós teremos a expansão nazista para a Iugoslávia, ao sul. Logo na sequência, então, eles chegam à Grécia, ocupam até a ilha de Creta. Qual a importância disso? É o fato de que, uma vez ocupando a Grécia, a ilha de Creta, teriam controle sobre o mar daquela região. E é justamente o ponto de passagem para se chegar ao Mar Negro. Qual a importância disso? É o fato de que o Mar Negro é uma das portas de entrada para a Rússia. Lembrando que antes nós observamos que eles ocuparam a Dinamarca, ocuparam a Noruega e por lá eles poderiam impedir a entrada de produtos, de atividades comerciais, navios, enfim, né, para a parte norte da Rússia. E agora, ocupando a Grécia, então eles poderiam impedir a chegada de produtos, de navios, de mantimentos, enfim, para a parte sul, né, através do Mar Negro que dá na Crimeia. Observa-se nesse caso que os alemães estavam preparando o terreno para atacar os russos, né? Então, fechando as portas, né, da Rússia, então, pelo norte e pelo sul. E em 1941, então, eles vão promover o ataque à União Soviética na tentativa de tomar conta daquele espaço que eles consideravam, então, importantes também. A invasão da Rússia ela foi relativamente rápida, né? Mas os russos se utilizaram da velha tática deles de terra arrasada, deixaram pouca coisa no caminho, né? E os alemães enfrentaram as adversidades russas mais comuns, né? Que é frio, que é a distância, a dificuldade para manter uma linha de abastecimento para soldados nessa distância tão longa, né? E é onde se darão os conflitos mais intensos, talvez, da Segunda Guerra Mundial, e a região que mais ceifou vidas. Nós temos um aproximado de uns 20 milhões de mortos nessa região aí da União Soviética, na parte leste europeia, portanto. A expansão alemã ela se deu então de 1939 até 1942. Nesse tempo, a Alemanha tomou conta de praticamente Nesse tempo, a Alemanha tomou conta de uma grande extensão de terra da Europa, né? Com poucas exceções que ficaram de fora desse espaço, como é o caso da Suíça, né? E de Portugal e Espanha, que estavam
um pouco fora desse conflito. De 1942 até 44, aí existia um momento em que existia um equilíbrio de forças, que não existiu, portanto, nesse tempo, ganho de espaço territorial por nenhum dos lados. Nem a Alemanha conseguia expandir mais e nem os adversários conseguiram vencer a Alemanha. Nesse tempo travaram batalhas gigantescas, como é o caso das batalhas da Rússia, de Stalingrado, né, de Leningrado, né, chegaram próximo a Moscou, e é justamente onde os alemães vão perder pela primeira vez, né, batalhas, que é o caso da Batalha de Stalingrado. Entre 1944 e 45, teremos então o momento em que a Alemanha vai ser gradativamente posta para correr, vai ser colocada de volta dentro do seu território, né? Então nós teremos inicialmente os russos vencendo e ocupando uma extensão muito grande do leste europeu, empurrando os alemães nazistas com seus exércitos de volta para casa, né? E nós teremos também lá no dia 5 para dia 6 de junho de 44, o dia D, que é o desembarque preparado pelos Estados Unidos, por franceses, pelos ingleses, que partiram então da Inglaterra para o norte da França, Normandia, que é por onde começa a ocupação do oeste, no caso da Normandia, por onde começa a derrocada alemã na parte ocidental. A partir daí, então, a Alemanha começa a perder também o espaço que tinha conquistado na região da França, gradativamente, né? Na parte ocidental, então, as forças de Estados Unidos, da Inglaterra, da França, colocam os alemães para correr, e na parte oriental os russos vão tomando conta daquele espaço que os alemães antes tinham ocupado para si. E onde está o Brasil em meio a esse conflito? Então, já falamos que o Brasil estava sob o governo de Getúlio Vargas, que durante a Segunda Guerra Mundial o Brasil vivia a ditadura do Estado Novo, né? E até a existência, o começo da Segunda Guerra Mundial, o Brasil tinha uma relação comercial muito intensa com a Alemanha. Só que isso despertou o interesse dos Estados Unidos, por exemplo, que não queria permitir que os alemães se aproximassem muito do continente americano. E aí os Estados Unidos, então, em 1941, sobretudo depois que eles entram na guerra, né, depois de serem atacados pelos japoneses nas ilhas do Havaí, em Pearl Harbor, então eles vão incentivar o Brasil a entrar com eles no conflito para garantir que o Brasil ajudasse no Atlântico Sul, né, a guarnecer o oceano e que eles tivessem aqui no Brasil um ponto de apoio para seus navios, para a aviação, enfim, para garantir que a Alemanha de fato não expandisse para essa área. Então, lá no finalzinho, em dezembro de 1941, então eles foram atacados, entraram na guerra, né? E logo na sequência, no finalzinho de 41 ainda, os Estados Unidos já vêm para o Brasil com uma proposta de que o Brasil deveria entrar na guerra, declarar guerra à Alemanha. Em dezembro ainda, então, os Estados Unidos fez uma proposta para o Brasil de que o Brasil deveria entrar na guerra, né, ao seu lado, ao lado dos aliados contra os nazistas, né, e assim os Estados Unidos poderiam oferecer um empréstimo para que o Brasil construísse uma grande usina para a industrialização do ferro, né? Prestaram dinheiro para o Brasil construir a Companhia Siderúrgica Nacional, que seria construída logo na sequência, então, no Rio de Janeiro. O que mais que eu digo? Mesmo assim, o Brasil não entrou na guerra naquele momento, lá em 1941. O Brasil só entraria no conflito, declararia a guerra em agosto de 42. Por quê? Porque nesse tempo, né, entre o acordo com os Estados Unidos e a declaração de guerra do Brasil, os alemães interpretaram que o Brasil estava, de fato, apoiando os aliados e iniciaram ataques que afundou uma série de navios mercantes brasileiros, né, que fez com que a opinião pública brasileira
acreditasse na necessidade também do Brasil mandar soldados para a guerra. Os Estados Unidos, em contrapartida ao empréstimo feito ao Brasil, ganhou a autorização do governo brasileiro para construir a base aérea de Natal, no Rio Grande do Norte, né, a qual existe até hoje pertence à Aeronáutica Brasileira, e também ganhou autorização para ocupar a ilha de Fernando de Noronha, justamente 2 pontos estratégicos, né, os pontos mais próximos tecnicamente do continente africano, e serviriam para guarnecer o Atlântico Sul da presença nazista, né? Então teria um ponto de apoio bem interessante para eles aí, né? Então teremos então a presença de estadunidenses então no Brasil a partir desse acordo. Mas isso não significa que em 1942 o Brasil, declarando guerra à Alemanha e também à Itália, que o Brasil estaria entrando na guerra, né? Simplesmente a declaração de guerra foi o corte das relações comerciais naquele momento. O Brasil só mandaria soldados para a guerra mais tarde, lá em 1944. Aí sim o Brasil coloca então os soldados brasileiros para lutar então contra os fascistas na Itália. Então, em 1944, o Brasil mandou então para a Itália, né, 25.334 soldados que iriam lutar sob comando de generais e de tropas, enfim, dos Estados Unidos, iriam lutar contra o fascismo italiano e contra os nazistas que lá também se encontravam naquele momento. Qual era a intenção? Era de fato brigar contra a ditadura fascista, contra o modelo de governo ditatorial que existia na Itália do Benito Mussolini. Porém, isso gera uma contradição muito grande no Brasil, porque na prática o Brasil, conforme já citado, vivia a ditadura do Estado Novo. Então o Brasil iria lutar contra uma ditadura, contra uma democracia, ao mesmo tempo em que o Brasil também tinha um regime ditatorial. E isso cria condições para que a oposição ao Getúlio Vargas crescesse bastante, né? E isso, inclusive, ajudaria a tirar o poder depois do Getúlio Vargas. Da participação do Brasil na Segunda Guerra, então, né, ela se dá na Itália, né? O Brasil participou de muitas atividades no conflito. Dos 25.000 soldados que o Brasil enviou para o conflito, tivemos 457 deles que morreram e foram enterrados em Pistoia. Foram enterrados lá, né? E entre os 25.000 ainda temos mais de 3.000 pessoas que de alguma forma saíram feridos da guerra, mutilados de alguma forma. Em Pistoia foram enterrados os soldados brasileiros que participaram e acabaram perdendo a vida na Segunda Guerra Mundial. A Cecília Meirelles, inclusive, fez um poema tratando do assunto, chamado Pistoia, Cemitério Brasileiro. Podemos ouvir agora o poema, inclusive. Autora Cecília Meirelles, Pistoia, Cemitério Militar Brasileiro. Eles vieram felizes, como para grandes jogos atléticos, com um largo sorriso no rosto, com forte esperança no peito, porque eram jovens e eram belos. Marte, porém, soprava fogo por estes campos e estes ares, e agora estão na calma terra, sob estas cruzes e estas flores, cercados por montanhas suaves. São como um grupo de meninos num dormitório sossegado, com lençóis de nuvens imensas e um longo sono sem suspiros, de profundíssimo cansaço. Suas armas foram partidas, ao mesmo tempo que seu corpo. E se acaso sua alma existe, com melancolia recorda o entusiasmo de cada morto. Este cemitério tão puro é um dormitório de meninos,
E as mães de muito longe chamam, entre as 1000 cortinas do tempo, cheias de lágrimas, seus filhos. Chamam por seus nomes, escritos nas placas destas cruzes brancas, mas com seus ouvidos quebrados, com seus lábios gastos de morte, que hão de responder estas crianças? E as mães esperam que ainda acordem como foram, fortes e belos, depois deste rude exercício, desta metralha e deste sangue, destes falsos jogos atléticos. Entretanto, céu, terra, flores, é tudo horizontal silêncio. O que foi chaga é seiva e aroma. Do que foi sonho não se sabe, e a dor anda longe, no vento. Enquanto a guerra estava ainda em andamento, existiram algumas conferências que começaram a ser feitas entre os países que estavam contra a Alemanha, que é o caso, né, da França, da Inglaterra e da União Soviética. Então esses 3 países se reuniram algumas vezes, né, na tentativa de discutir quais seriam os caminhos que tomariam a partir daí. Exemplo, a Conferência de Yalta, né, logo depois de Potsdam. Na Conferência de Yalta foi pensada a criação da Organização das Nações Unidas, um órgão que existe até hoje, né, e a Conferência de Potsdam, na Alemanha, acabou então fazendo a declaração de quem seriam os vencedores do conflito de fato e como que ficaria a situação então da Alemanha no período pós-conflito. Importante observar que nós temos nas mesmas reuniões Estados Unidos, capitalista, Inglaterra, capitalista, e a União Soviética socialista, com Joseph Stalin junto na discussão. E por que se dava dessa forma? Porque naquele momento o inimigo comum de todos eles era então o Hitler, né? Então, à medida que a guerra se desenrolou, né, a necessidade era impedir o avanço alemão, por isso da unificação de forças contra a Alemanha naquele momento. Lembrando ainda que a Segunda Guerra Mundial tem conflitos em vários lugares do mundo, teve conflito em vários lugares do mundo. Nós falamos aqui quase que exclusivamente de Europa, mas ao mesmo tempo, a partir de 1941, no Oceano Pacífico se desenrolava também uma guerra, né, entre os Estados Unidos e os japoneses para ver com quem ficaria o poder sobre o Pacífico. Lá em 1941, os japoneses atacaram a base aérea de Pearl Harbor, no Havaí, e acabaram então colocando os Estados Unidos na guerra como um todo, mas principalmente contra eles, né? E aí tivemos uma guerra naval muito intensa entre os japoneses e os Estados Unidos, né, que foi se desenrolando também em paralelo à guerra que acontecia dentro do continente europeu. Em outras regiões do continente africano também teve alguma série de batalhas, né, sobretudo na fase de expansão alemã. Então, na prática, é um conflito essencialmente europeu, a Segunda Guerra, mas teve também essas ramificações para fora do continente. Na parte europeia, então, a Segunda Guerra Mundial acabou em maio de 1945, momento em que existe então a ocupação efetiva pelas forças soviéticas da Alemanha, né, e também das forças ocidentais que acabam invadindo o mesmo espaço alemão. Os soviéticos invadiram primeiro a parte que da capital, Berlim, né? Momento em que o Hitler teria se suicidado, ele e sua esposa, né? E acaba então o conflito. Depois disso ficaram alguns exércitos alemães ainda espalhados pelas áreas que eles tinham ocupado, mas são situações isoladas que acabaram então se rendendo mais posteriormente. Na parte europeia, então, temos um fim de guerra. Na parte oriental, no Japão, então a guerra se estendeu até o mês de agosto de 1945. Nesse tempo, né, nós tivemos o desenvolvimento,
né, da bomba atômica por parte dos Estados Unidos, e eles acabaram então utilizando em 6 de agosto de 1945 contra a cidade de Hiroshima, e depois em 9 de agosto de 1945 usaram outra bomba atômica contra a cidade de Nagasaki, né, sob justificativa de que assim eles matariam para morrer menos gente. E como ficou o Brasil com o final da Segunda Guerra Mundial? Durante o ano de 44 e 45, enquanto o Brasil estava lutando, né, ao lado das forças aliadas contra o nazismo e contra o fascismo, aqui no Brasil, né, existia um movimento muito forte contra o governo de Getúlio Vargas, que era caracterizado por ser uma ditadura, a ditadura do Estado Novo. E essa contradição fez com que a sociedade brasileira então pressionasse o Getúlio Vargas para uma abertura política, para o fim, né, daquele modelo que era pautado pela Constituição de 1937, que era uma Constituição de ditadura. Já em 1944 existia uma abertura para a formação de partidos políticos, que já demonstrava então um direcionamento para o fim do regime ditatorial, né? E no final na verdade no mês de setembro de 1945, né, já depois do fim da Segunda Guerra Mundial, aí nós tivemos o Getúlio Vargas pressionado a renunciar ao cargo de presidente da República, o que se concretiza então, e aí teremos no mês de dezembro eleições presidenciais novamente para, né, o próximo mandato, que acabou elegendo então o Dutra para ser o próximo governante do Brasil. Enfim, a Segunda Guerra Mundial ceifou a vida de mais de 50 milhões de pessoas a um custo extraordinário, né? Primeiro humano e depois financeiro para os países. Quantas outras guerras pelas quais temos que passar até as pessoas entenderem que o caminho mais correto é o da paz. Então essa foi a palestra sobre a Segunda Guerra Mundial e a participação do Brasil na mesma. Agradeço e espero que tenham gostado e até a próxima.